Seja bem-vindo ao podcast comercial Faixa Preta. Parabéns, você está aqui. Hoje nós iremos falar sobre fechamentos de vendas de alta performance. Como converter 30% mais em um fechamento de vendas. Eu vejo que muitas pessoas perdem a venda na hora do fechamento. Mas hoje a nossa meta aqui é ensinar você, é te ajudar a contribuir para que você não perca mais vendas em fechamento ou para que você potencialize seus resultados. Mas antes de começar exatamente, eu quero já te fazer um pedido especial. Já clica no curtir, já clica no joinha, compartilha essa live, compartilha esse podcast com quem você conhece, marca alguém aqui embaixo, interage com a gente, comenta, porque com certeza aqui hoje vai sair o ouro. Então você que quer potencializar vendas, que quer aumentar vendas, que quer crescer no seu negócio, vender mais, assista esse podcast e já envia para alguém e compartilha, divulga e manda brasa aí. Ah, também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E ao meu lado aqui, o meu sócio Vinícius de Sá. Grande Yuri! E grande você que tá aí em casa, que vai ficar até o final, a gente vai entregar o ouro, tá? Nesse dia de hoje. O tema é fechamento de alta performance, como você converter 30% ou mais das calls em vendas e vendas de alto valor. Estou aqui com o Yuri, que já se apresentou, e vai ser um papo extraordinário, porque a gente vai falar do que a gente tem feito, né, Yuri? Exatamente. A gente estava conversando aqui, né? Até acabei de mandar um áudio para uma cliente, né? Esse mês eu fiz 3 atendimentos, 2 conversões. Não fechei um ainda, porque a cliente tá para fechar, a gente só tá em trâmite de negociação. Mas ela fechando, filho, é 100% de taxa de conversão de um ticket que é um ticket interessante, né? Bem interessante, Yuri. Bem interessante. E o que eu queria falar de interessante? Um foi que você fechou de prospecção outbound, ou seja, o teu trabalho de vendas foi um trabalho que é do zero, ou seja, não é a pessoa que é fã do Yuri, nem conhecia o Yuri. Ou seja, foi prospectado, entrou numa call com o Yuri fez o diagnóstico, fez o fechamento de alta performance, que é aquele fechamento na call. Né? Ele pegou dinheiro na call. É isso que a gente vai te ensinar a fazer aqui hoje, se você conseguir pegar o ouro e ficar até o final. E outro foi de uma pessoa, né, que é a primeira vez que falou comigo também, e aí eu passei para o Yuri e o Yuri fechou a venda no dia de hoje. Eu também vou me vangloriar, 6 vendas para 7, até sim. 6 vendas para 7 atendimentos. E acabou de fazer uma. Acabei de fazer uma. Antes de estar aqui contigo, eu estava fechando uma venda que foi paga na call. É isso que você tem que fazer nas calls, a gente já vai chegar lá. Mas o que é interessante, Yuri? Muita gente fala assim, vocês fazem venda porque vocês são os donos da empresa. Essas últimas 6 vendas, 4 vendas foram para um negócio que eu não sou dono. E de pessoas que chegaram, assim, Vinícius, atende essa pessoa, que essa pessoa não quer comprar. De pessoas que não queriam comprar. Aí perguntaram, Vinícius, o que você fez? Parece mágica. A pessoa falou que não ia comprar de nenhum, sentou contigo e você comprou. Mas existe técnica para você fazer um fechamento de alta performance. Yuri, antes de eu chegar assim, a detalhadamente aquele espaço que a gente tem, o que é um fechamento de alta performance? É o closer entrar numa call, fazer um trabalho muito especializado com aquele cliente e ao final, o resultado final dessa call é uma venda concretizada. O que é uma venda concretizada? É uma venda que o sinal está pago ou na totalidade paga. Né? Então, não existe venda que a pessoa promete de pagar. Existe venda que ao final dessa call a pessoa faz o pagamento. Mas, Vinícius, será que a pessoa não pode pagar depois? Isso não é pressionar muita pessoa? Pelo contrário. Você fechar a pessoa na call, você pegar o pagamento na call e ela ter uma venda confortável, sem pressão, podem andar juntos. Então, muito closer e muito empresário acha que você apresentar para a pessoa, fazer uma oferta e fechar na call é pressionar o lead. Pelo contrário, a gente já prova várias vezes que isso não acontece. Vários clientes nossos agradecem por a gente ter dado como se fosse um empurrãozinho para a pessoa tomar essa decisão. Exatamente. E o que é o fechamento? O que é o fechamento? Para vocês entenderem, o fechamento é um pedido para qual eu quero uma resposta. Né? Qualquer meta de fechamento, Vinícius, é ter uma resposta. Legal. Seja ela sim ou seja ela não. O que muita gente se embola? A galera fica com medo muitas vezes de receber o não e por isso não faz o fechamento. Só que o fechamento, ele tem principalmente o objetivo de ter uma resposta, sim ou não. Só que qual é o grande lance do fechamento? 99% das vezes a resposta é não.
99% das vezes a primeira resposta do cliente é um não, através de uma objeção. Ok. Então, se você não for perito em quebrar a objeção, você vai perder os fechamentos de vendas. Porque o fechamento de alta performance é um fechamento na qual quebra a objeção do meu cliente. Porque 99% dos clientes, eu digo, na verdade, 100% dos clientes vão ter uma objeção. Ah, mas e o cliente que chega no final e ele diz sim pra mim, do nada? Chega no final, é aquela venda, chega no final, o cliente fala, fechou, tu fica até meio assim, ué, tá preparado aqui pra quebrar a objeção e tu disse sim? Yuri, esse cliente tem objeção? Tem, só que tu quebrou a objeção dele no caminho, no processo. Então, fechamento de alta performance, Vinícius, é um fechamento na qual a gente está sempre buscando a objeção do cliente. Pega essa sacada aí. O fechamento de venda de alta performance é um fechamento, é um processo de vendas no qual eu estou sempre puxando as objeções que o meu cliente tem no meio do processo. Tanto é que quando a gente vai fazer a apresentação de vendas, tem pontos-chave que a gente para pegar a objeção até ali. Então, por exemplo, fulana, você acredita que é isso que faz sentido para você? É isso que você está buscando? Para que essa pergunta? Para pegar a objeção. Então, o vendedor de alta performance, o closer de alta performance, ele tem que ser perito e amar a objeção. Então, para de correr de objeção e comece a recebê-las, porque é aí que está o grande lance. O ouro está na objeção. Porque quando você quebra a objeção do seu cliente, é quando a mágica acontece. E entenda uma coisa, objeção são mentiras disfarçadas de objeção. Exatamente. E aí eu vou dar um exemplo bom. Né? No evento que nós sentamos na cadeira de closer para uma cliente nossa, na qual o produto não era nosso. Então o vídeo está fazendo o Cadu, né? O Cadu trouxe uma cliente. Olha só, o Cadu trouxe uma cliente e falou: senta aí, Yuri, bota lá. Ela sentou na mesa já falando assim: Yuri, eu não tenho dinheiro. Aí eu virei para ela e falei assim: calma, a gente só vai conversar. Só vai conversar. E aí ela não tem dinheiro, a gente começou a conversar. Ela chorou. Ela trouxe a vaca que estava magra, que não estava engordando, as vacas que ela tinha investido, e não sei o quê. No final das contas, ela saiu fazendo um sinal e depois finalizou a mentoria no cartão que botaram lá no grupo. Ou seja, uma cliente que Pagou tudo, falava né? que não. Pagou tudo. Uma cliente que falava que não. Sim. Ou seja, que tinha uma objeção. Então, o vendedor de alta performance, o close de alta performance, tem que amar a objeção, Vinícius. Legal, cara. Legal. E, Yuri, é um processo que a gente até comentou, a gente estava fazendo treinamento, é um processo de detalhe. Eu adorei isso que você falou, é um processo de detalhe. Na venda de alta performance, todos os detalhes são importantes. É cruel isso. Porque você deixa um detalhe de fazer, você perde a venda. Então, quando a gente fala dos 5 passos, né, a gente tem a introdução. Né? A introdução é você quebrar o gelo, você gerar rapport, você pegar ponto em comum, você fazer seu marketing pessoal como closer. O closer precisa fazer o marketing da empresa, a credibilidade da empresa, que está dentro desses 5 passos, mas ele tem que fazer o marketing pessoal próprio. Porque, por exemplo, chega um closer lá com um grande empresário, uma grande pessoa, né? Assim, um médico, e ele não tem o senso de autoridade, aquela pessoa não respeita ele. Por isso que o marketing pessoal é muito importante. Total. Então o closer, ele fazer o marketing pessoal, tem um processo para fazer isso. Para a pessoa que ele está atendendo, pensar, não, essa pessoa não é qualquer um, deixa eu ouvir. Eu não vou passar por cima. E muitas vezes o closer não deixa o cliente passar por cima. O closer meu dá tapa de luva. Sabe tapa de luva? Ele às vezes dá um fora disfarçado no cliente, porque ele não pode se rebaixar o cliente. Não é um atendente, ele é um profissional de alta performance. É a postura de eu tô aqui para te ajudar, meu cara. É. Ele às vezes faz a postura de sair da mesa. Se o cliente é negativo, a gente ensina isso, deve fazer uma postura de que, como quem está se levantando, fechando a mesa, de quem, não aceita o jeito que você está falando. Mas isso é estratégico, porque quando ele faz isso, o cliente respeita ele volta para a mesa. Ele às vezes dá um tapa de luva mesmo. De que fala assim, peraí, não é assim que também se fala comigo. Então, nesse processo, né, eu falei dos 5 passos, introdução, né, que o closer faz esse marketing pessoal, isso é importante. Eu já vendi muito lá atrás, quando eu fui closer de uma empresa para aprender, eu fazia muito bem esse marketing pessoal, a pessoa comprava só porque, eu soube que você é uma pessoa séria, eu vi que você é uma pessoa de sucesso. Isso fez toda a diferença. E depois tem a parte do diagnóstico ou questionário, aí entra o spin selling. Essa parte aqui é muito forte e fundamental, tá? Depois de você ouvir o cliente durante 20 minutos em média, né, a gente tem a parte do pitch. Aí o pitch,
quebramos em 3 partes. Você primeiro vai vender a empresa, depois vender o método, depois o produto. Se você fizer implante capilar, vou dar um exemplo, né? Primeiro você vai mostrar a tua empresa, sua clínica, depois você mostra o seu método do implante e depois você vai vender o teu produto de fato que você vai vender. Esse aí é o pitch. Depois tem a ancoragem, é um processo de ancoragem, aquele contraste, né, da pessoa entender que a solução pode ser muito mais cara do que ela realmente é. Isso até lojas de carro de luxo fazem, Yuri. Às vezes colocam um carro mais caro, assim, 300 mil na porta, porque quando a pessoa entra e vê o 300 mil, quando ela vai olhar para o 120 mil, parece barato. Eu vi um grande profissional Legal. disso, um consultor de grandes empresas da área de concessionária, falava isso. Olha, coloca o carro mais caro na frente que você vai vender mais. E ainda chama mais atenção, né? Exatamente. Mas a ancoragem, você vê isso, para a pessoa achar que 120 mil que não é pouco, ser barato. E aí sim vem o fechamento. Aí o fechamento nosso, ele é algo surreal. Eu nunca vi algo tão minucioso quanto que a Full Sales fez para fechamento. Com que assim, é insano. E você pode, ainda está gratuito o Master Sales Script. A gente vai tornar pago. Por quê? Vai virar pago. Vai virar pago. Porque a gente mandou esse treinamento gratuito, falaram assim, Vinícius, a gente pagou um treinamento de 220 mil aqui para a empresa. Esse seu tá bizarro, em colaboração com o Yuri, claro, esse de você está bizarramente melhor do que esse que a gente pagou 220 mil. Então vai ser pago. No momento que você está vendo aqui, eu não sei se está gratuito ou pago, você checa lá, e mesmo que você pague, vale a pena. Então esse treinamento de fechamento, ele demora 1 hora. Só essa quinta parte é 1 hora, 1h10 só de fechamento. Ainda se a gente somasse o quebra de objeções, que a gente fez outro material, é mais 40 minutos. Então, esse fechamento de 30% das calls em venda, ou que nem o Yuri faz, que nem eu faço também, pegar a pessoa de prospecção fria, ou seja, nunca ouviu falar da empresa, nem do vendedor, nem do produto, quiçá, você tem uma conversão de 30%. É algo poderoso que muda o teu negócio. Qual que é a diferença também, Yuri? Que você converte na call. Você que é empresário, você fazer um investimento de marketing, já ter o dinheiro de volta, isso é a melhor coisa que tem, Yuri. Porque você coloca dinheiro, volta mais dinheiro. Aí isso vira um ciclo muito bom. Quando você coloca dinheiro e o cliente vai fechar daqui a 6 meses, não tem previsibilidade, o seu closer não consegue pagar as contas, então vai pedir um fixo alto. Você não tem aqueles venda chama venda, porque quando uma venda acontece, o nosso grupo aqui ficou super animado com todas as vendas que a gente fez hoje. Né? E você também não tem o caixa de volta, porque toda vez que você quer fazer uma venda, você investe ou tempo ou dinheiro. Total. E você quer isso de volta. Né? Então a venda de alta performance é bom para o negócio, é bom para o closer e é bom para o cliente. Por que é bom para o cliente? Uma empresa que consegue a venda de alta performance, ela consegue dar muito mais solução, porque é uma empresa próspera. Ela consegue investir. Olha quanta coisa a gente investiu de melhoria para o nosso programa. Olha quanta coisa. E vai vir mais, sabe? Né? Sim. E vai vir mais coisas. Né? E Vini, o fechamento, né, eu acredito que 2 pontos é o ponto mais importante de um processo de vendas. Né? A gente tem ali, né, a abordagem, que é como você chega no cliente. A gente tem o processo de apresentação e o processo de fechamento. Né? Para mim, o mais importante é a abordagem. Para mim, o mais importante é a abordagem. Porque dependendo do que você faz, o cliente não passa para a segunda etapa. Né? Você não tem como apresentar se você fez uma abordagem ruim. Né? Se você causou uma primeira impressão péssima. Então, para mim, o passo mais importante é a abordagem. O segundo passo mais importante para mim é o fechamento. Aí você me pergunta, mas e a apresentação? A apresentação ela é importante, mas olha isso aqui. Ainda que você faça uma apresentação ruim, mas você faça um fechamento bom, você fecha vendas. Ainda que você faça uma apresentação boa e um fechamento ruim, você perde venda. Então, a tua apresentação ela pode ser toda cagada, mas se o fechamento ele foi bom, tu vai levar a venda. Então, para mim, o segundo mais importante é o fechamento. E é aí que eu vejo muita gente perdendo dinheiro. E eu vou te falar por que eu vejo muita gente perdendo dinheiro no fechamento. Primeiro, é a galera que tem a mentalidade de deixar o cliente embora, sem esgotar todas as opções. É o que mais acontece. A primeira objeção, geralmente, a maioria dos vendedores, eles perdem na primeira objeção à venda. Porque eles ficam
Primeiro, eles não sabem contornar a objeção. Segundo, eles não gostam, eles entram naquela narrativa de eu não gosto de pressionar o meu cliente. E aí eu pergunto para você, onde tu tá perdendo venda? Porque você não sabe fazer o contorno de objeção ou porque você fica com medo de pressionar o cliente? Fica com medo do cliente, fica com medo de dar rejeição. Da rejeição. Primeiro, vamos falar de objeção hoje, dar uma ajudinha para essa galera. E segundo, deixa eu contar uma coisa para você. Se você não botar a pressão no teu cliente, ele vai embora. Ponto. É claro que tem um limite, né? É claro que você, às vezes, então teve venda já que eu fui quebrando, e eu falei, cara, eu vou dar uma parada aqui, porque se eu continuar pressionando, eu posso criar um distanciamento. Porque eu passo da linha do contornar a objeção e entro na linha de tô sendo chato e insistente. Só que você tem que mandar brasa. E olha que louco, eu botei um Reels que deu uma viralizada sobre objeção. Como contornar a objeção quando seu cliente fala, vou pensar. A maioria das pessoas, elas falaram, eu deixo meu cliente embora quando ele me fala isso. Aí eu pergunto, quantas vendas essas pessoas não perdem? Porque deixa o cliente embora na primeira objeção? Muito. Isso é grave, Yuri, Muito. porque tem tanto cliente transformado por uma empresa séria e às vezes o cliente ele precisa quase de um coaching para tomar aquela decisão. Total. Quem toma a decisão é o cliente. Mas às vezes essa, entre aspas, expressão, às vezes é um coaching. O que é um coaching? Mostrar para ele, olha, João, você gasta X, ou você faz X, ou você deseja tanto. Considerando tudo isso que você me disse, o que faz sentido agora você fazer? Então, às vezes você precisa, né? O ser humano ele é muito emocional, ou seja, o processo de venda ele é emocional. Uhum. Então, naquele momento, ele precisa de um suporte emocional para tomar aquela decisão. Então, eu vou pensar, na verdade, é uma objeção e toda objeção é emocional. A não ser que seja impedimento. Existe impedimento, objeção, mas na verdade a grande maioria é objeção. Não, toda objeção é emocional. Toda objeção é emocional. Então Na verdade, ela é emocional, mas tem um processo racional. A pessoa está racionalizando. Quanto mais no racional a pessoa tiver, mais ela vai dar objeção. Quanto mais emocional a pessoa tiver, menos ela vai dar objeção. Porém, a objeção tem uma ligação emocional. Por mais que seja um processo racional. Porque a pessoa está pensando, quais objeções universais? Não tem dinheiro, não tem um tempo, não sei se é para mim. Sim. Então ela está racionalizando, que ela está lembrando da conta que ela tem que pagar, do boleto que ela tem que pagar, das parcelas que ela tem que pagar. Ela está racionalizando. Por exemplo, tu estava no processo de vendas que eu escutei um pedaço e literalmente ela estava racionalizando ali. Não estava? Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, tal, estou numa mudança de transição e ela estava racionalizando. Então, a objeção, ela é racionalizada, mas ela é um processo emocional. Exatamente. Entendeu? E aí, quando que você está ligado trata, ao medo. Sim, quando você trata a objeção, você tem que entender isso. Então, a gente pode até falar de objeção, acho que é até um conteúdo bem profundo, tá? A gente vamos dar hoje a gente dá uma pitadinha, só umas estratégias pra galera como quebrar, mas a gente vai ter uma aula só pra falar disso. Eu vou passar bem rapidamente, porque o que o Yuri completou é interessante, porque ele falou de o fechamento, não quer dizer que você tem que fazer uma apresentação ruim. A apresentação é fundamental, como a gente falou, todo detalhe é importante. Mas se você tiver um fechamento, se você tiver uma apresentação ruim e um fechamento bom, você vai fechar 15%. Se você tiver um fechamento ruim ou uma apresentação boa, você vai fechar 2%. Né? As pessoas que querem comprar. 2% porque as pessoas que realmente querem comprar. Aquelas que chegam falando, eu quero. Tu não precisa nem fazer muito. Pois já tive o closer assim, cara, que eu dei um trabalhinho pra ele, porque eu já ia comprar, mas ele ia perder minha venda certamente se eu estivesse na dúvida, né? Mas ele ganhou minha venda porque 2% que as pessoas querem comprar, que não foi o closer que convenceu. Quase que tem gente que pensa assim, cara, eu não queria nem closer, ele quase me fez eu não comprar, né? Mas isso é importante. Então a tua apresentação é fundamental, você tem que construir uma venda de alta performance, tijolo em cima de tijolo. Quando você faz 30%, aí sim, né, a gente está falando, tem as partes mais importantes, mas a gente tem que fazer tudo muito bem alinhado para ter um resultado extraordinário. E a objeção aqui, não sei se dá para colocar aqui talvez não, né? Acho que é o Bluetooth aqui, mas deixa eu pegar. Acho que dá para espelhar, não dá, Gustavo? Você tá no Wi-Fi? Estou no Wi-Fi, sim. Eu acho que dá para você espelhar. Vamos espelhar aqui? Tá, vamos Tá espelhar aqui
Ali em cima tem um negocinho. Aqui em cima tem um negocinho. Tipo uma televisão, sei lá. Tipo uma televisão. Tipo uma televisão. Vamos lá. Vamos achar, senão eu vou... espelhamento. Achei. Samsung, tá aí. Coisa boa, gente. Quem sabe faz ao vivo. Aí vai aparecer um código na televisão, acho. Foi? Foi legal. Aí, foi. Esse documento, Yuri, Aproxima eu aí. vou colocar... Não, aumenta a letra pra galera conseguir ver. Total. Eu vou colocar isso aqui embaixo. A gente tem um treinamento sobre isso. Mas a gente vai dar para você que está na live, a gente gosta de entregar o ouro. Não deveria, mas a gente vai entregar esse documento aqui. Se você não achar, você pede nos comentários. Mas vamos lá. Isso aqui é sobre quebrar a objeção. A maioria dos negócios não sabe fazer isso. Porque a maioria dos clubes acha que é argumentar. Ele ganha argumentação, mas não ganha venda. Isso é muito cruel. Ele fala, eu convenci aquele cliente, o cara não tinha mais argumento para mim, mas ganha venda não. Porque a objeção é emocional. Então aqui tem uns princípios muito bons, tá, Yuri? Como é que a gente faz aqui em geral? Como é que é esse processo? Primeiro ponto, despressuriza a interação. Então aquela objeção vem em forma de pressão. Se você interpelar o cliente, se você quiser ganhar dele no argumento, você aumenta a pressão. Então o que o closer de elite, de alta performance faz? Ele concorda, ele elogia e ele mostra que ele tem conhecimento a respeito da preocupação daquele cliente. Então, às vezes o cliente já me falava lá atrás, né, 5 anos atrás, Vinícius, eu não sei se é golpe. Eu elogiava essa objeção. Cara, primeiro, parabéns por você ser cauteloso hoje em dia. Você tem que se preocupar no que você está entrando, na empresa a qual você está fazendo negócio. Essa tua preocupação é super genuína, não leva o pessoal e está tudo bem. Ou seja, em vez de eu... Não, que golpe que? Como assim é golpe? Olha quanta... Não. Imagina. Acolher a pessoa. Acolho, né? Eu entendo, poxa, se eu tivesse no teu lugar também ia ter essa preocupação e parabéns por isso, né? E aí depois tem o ponto 2, você amarra o cliente onde ele concorda. Então você pega aquela objeção e fala assim, perfeito, João, eu entendi essa objeção, parabéns, concordo que você tem que ter essa atitude e você amarra essa objeção. Então você vai para a parte que concorda com ele. Então, João, mas isso aqui você não disse que realmente é boa para a tua saúde, não é bom para o seu negócio? Isso aqui a gente tem um ponto comum? E aí a pessoa fala assim, tá? Isso aqui é primordial para você gerar conexão com o teu cliente. Depois você isola e confirma a objeção real. João, então vamos lá. Tirando essa parte, né? Eu dei exemplo de golpe, né? Tirando essa parte da credibilidade da empresa, caso você tenha 100% de certeza que não é golpe, que é uma empresa séria, tirando isso, você acredita de 0 a 10 que é a melhor decisão para você? Tirando essa parte. Porque aqui você isola a objeção. Isola, tira ela do foco. Exato. Boa. Se ela falar, não, é 8, aí você fala, poxa, o que faltaria para ser 10? Porque se a pessoa fala, não, tirando isso, Vinícius e Yuri, é 10, aí você isolou a objeção. Você sempre tem que tratar a objeção de maneira isolada. Se ela não isolou, você tem que tratar mais de uma objeção. E tá tudo bem que, graças a Deus, você fez essa investigação. Quando você pergunta, tirando isso, João, você está 100% dentro, você está 100% confiante que é nosso cliente hoje? E aí se falar 10, parabéns, a objeção está isolada. E depois você faz a confirmação dupla. Só para ficar claro, isso aqui, cara, parece besteira, mas já perdi uma venda assim. Só por isso. Porque depois eu confirmei uma vez, e aí quando eu mostrei a solução para a objeção, a pessoa não estava realmente presa naquele compromisso e coerência. Então, você faz a confirmação dupla. João, só para estar claro. Então, você está me dizendo que ajustando o XYZ, tirando essa parte, você está me dizendo que está 100% dentro? Parece coisa de bobo, que a pessoa já falou para você. Mas eu faço ela repetir, que isso é a confirmação dupla. Parafrasear. Exatamente. E quando a pessoa... Olha só, como é que funciona o ser humano. Eu não lembro o que eu falei há 1 minuto atrás. Então, no meio de um processo de vendas, é bom você repetir coisas que o cliente falou para que ele lembre que ele falou. Para ele se comprometa de verdade. Isso. Se ele fala 2 vezes, ele tá bem lembra comprometido. e ele se compromete. Sim. Então, por isso que essa confirmação ela é muito importante, porque parece meio idiota. E às vezes a pessoa do outro lado até pensa assim, pô, mas eu já acabei de falar isso. Mas eu quero que você repita para você confirmar o seu compromisso.
Gatilho mental do compromisso e coerência. As pessoas tendem a quererem ser coerentes com o que elas falaram que iriam fazer. Então, por isso que é Exatamente. super importante você sempre puxar a coerência da pessoa, o compromisso dela. Porque o ser humano, por si só, ele é incoerente. O Yuri, tu lembra aquela venda que eu fiz que foi assim? Total no compromisso e coerência. Eu fiz, amarrei e o Yuri sabia o que eu tava fazendo. Total. Ele participou. A gente não participou em qual junto, mas de vez em quando a gente participa. Total. Ele falou assim, cara, eu sabia que você tava fazendo isso. E ponto 5, aí sim, Yuri, a gente lida com objeção. A pessoa pula do 0 ao 5 direto, né? E ignora o restante. Olha que... E acha que, nossa, eu respondi bem a objeção, eu decorei o que falar... E não tem a venda, não quebra a objeção, por quê? Porque não entende o processo emocional. Então a gente tem primeiro ponto, despressuriza a interação. 2, amarra no ponto de concorda. 3, isola e confirma a objeção real. 4, confirmação dupla. 5, lida com a objeção. E 6, você pede pela venda, faz o trade ou cai o produto. Ou seja, se você acha que aquela objeção vencida é suficiente para fechar a venda, você fecha o cliente. João, tá fechado? Agora, se você precisa fazer uma troca ou cair o produto, às vezes você entende que precisa, para além de convencer o cliente, de que você precisa de uma condição que se encaixe melhor. A gente fala muito do argumenta, melhora e fecha. Anota bem isso, né? Você argumenta, você melhora a condição e você fecha. Isso é um combo, é tipo um jab direto cruzado. Pô, um jab não nocauteia o cliente. Um jab direto, às vezes, faz ele ficar bamboleado. Agora, se você acertar um jab direto cruzado, você consegue a venda. Ou seja, você ganha o argumento dele, claro, fazendo esse passo a passo, aí você melhora a condição e você fecha. Entende? Então, para você quebrar a objeção, e é muito legal, eu e Yuri, quando a gente faz isso, que parece mágica, né? O cliente vem, não quero, e no final ele quer e está confiante e paga depois na semana seguinte o restante. Isso é muito interessante, né? Então, esse passo a passo você vai ter aqui, todo esse documento aqui da Full Sales, que é só para pessoas que estão nesse ecossistema. Você que está nessa live, você vai ter acesso. Presente em ouro, hein? Total. Então, que outro mito que o pessoal tem aqui da... Opa, vambora, agora eu vou tirar. Lá em cima. Acho que o Gustavo dá pra botar aí, não dá, Gustavo? Pronto. Dá pra trocar aí, não. O Gustavo vai botar ali. Ele vai consertar ali. Foi. Então, outro mito, tá, que o pessoal acha de closer é ele falar muito e ele falar, às vezes, muito bem, né? Quando você está num processo de vendas, boa parte você fala de maneira mais calma e de maneira mais tranquila, mais suave. Claro, fazendo rapport. Quando você estiver com uma pessoa, às vezes, mais energética, você é mais energético. Quando você está com uma pessoa mais calma, você é mais calmo. Rapport é o quê? Espelhamento. É você espelhar e mimetizar o que a outra pessoa está fazendo. Às vezes até no gesto. Se ela põe a mão no cabelo, você põe também. Isso gera um conceito de familiaridade. A pessoa pensa assim, nossa, eu estou com alguém que é um par meu, né? Uma pessoa que eu posso confiar porque ela é similar a mim. E no fechamento, em geral, você não é a pessoa que fala muito, você é a pessoa que ouve mais. Boa. Você pega mais informações e você ouve muito bem. Só que não é só ouvir, é ouvir de maneira profunda. Eu já vi um closer, Yuri, que ele me perguntou uma coisa, eu comentei e ele não tinha ouvido o que eu falei. Ele partiu para a próxima pergunta. Eu perguntei para ele uma coisa que ele achava do que ele tinha... Ou seja, ele me perguntou, eu respondi e perguntei o que ele achava. Ele não conseguiu ouvir, porque ele estava preparado na próxima pergunta, ele estava todo animado, ele estava lendo o script, né? Ele estava tipo, vou preparar o que eu vou falar. Não, você tem que preparar e ouvir o cliente. De maneira genuína, sabe? Isso faz muita diferença. Eu já recebi tanto elogio, assim, cara, Vinícius, eu comprei de você porque você ouviu literalmente tudo que eu tinha para falar, e você incentivou que eu falasse. Total. Então o bom closer aí não fala muito, ele ouve muito. Total. Agora, vamos falar sobre uma coisa que cliente chegou, fechamento, e aí ele tá com algum problema e fala pra você assim, Vinícius, fulano, eu tô fechado, amanhã eu pago. E aí, deixa sair da frente ou não deixa sair da frente? Massa, o que a gente pode fazer nessas horas? Porque, vamos lá. Massa, que massa. Deixou o cliente sair da sua frente, pega essa mentalidade aqui. Deixou o cliente sair da sua frente, você diminui a probabilidade dele fechar depois. Absurdamente. Por quê?
Ele vai sair da sua frente. Às vezes ele sai motivado, entusiasmado, emocionado. A venda, ela é emocional. Então, durante um processo de uma apresentação, você cria todo um contexto emocional. Você toca na necessidade dele, alimenta a necessidade dele, você faz ele visualizar o resultado que ele pode ter, o que pode acontecer. Então, naquele momento, ele está envolvido emocionalmente no processo de vendas. Quando ele sai da sua frente, ele começa a fazer uma coisa chamada racionalização. Ele começa a racionalizar. E nessa racionalização, vem a chuva de objeção na mente dele. Eu tenho que pagar quanto semana que vem? E o que o meu marido vai pensar? O que a minha mulher vai achar? E se não der certo? E se não tiver resultado? Porque o ser humano, ele tende a ir para o viés da segurança. Ele tende a pensar o que pode dar errado, ao invés de pensar o que pode dar certo. Viés da negatividade. Viés da negatividade e segurança. Ou seja, ele vai racionalizar o processo. E aí pode ser que aconteça um problema. Ele recebe uma má notícia. Ele pode sair da sua frente convicto que ele vai comprar. E de fato ele sai convicto. E convicto mesmo, com a boa intenção. Fala, eu vou comprar, eu vou fazer parte. Só que aí os problemas e as objeções entram. Aí entra uma coisinha chamada medo. Exatamente. E aí o teu cliente não compra. E a cada dia que passa, mais ele vai esfriando. Mais ele vai esfriando. Até que chega um momento que ele manda aquele áudio de 5 minutos. Que você já olha pro áudio e fala, tomei. Que ele vai racionalizar o processo. E aí você perdeu a venda e menos uma vida sendo transformada. Por quê? Porque você deixou o seu cliente sair da sua frente. Então, o que fazer nessas horas, Vinícius? Legal, cara, que bom. Esse corte é bom, Mike. Esse racionalizar nem sempre é com a razão, cara. Às vezes é um racionalizar, ele sempre justifica. Ele cria realmente uma razão linda. O cliente é muito bom, Yuri, nós seres humanos somos bons de criar uma razão para nossa emoção. É muito fácil de justificar qualquer emoção nossa com razão. A gente é muito bom nisso. Então ele tem um processo emocional de medo, de inércia, de viés da negatividade, de estar no ponto que está, porque ele é ser humano, ele tem aqueles conceitos de sobrevivência. Então ele cria uma razão incrível e muito bem explicada para ele mesmo de que ele vai quebrar o compromisso de que estava fechado. E Yuri, eu já caí nessa muitas vezes até parar de cair. Eu falo isso pro meu closer. O closer fala, não, tá fechado, ele garantiu, ele deu a palavra, ele falou, cara, se não estiver fechado, eu troco meu nome. E aí eu falo, pô, então você pode chamar ele de outro nome. Porque, pelo amor de Deus, cara, isso acontece demais. É frustrante ver o closer perder a venda, porque era uma venda que o cliente viu que era sentido para ele, era totalmente racional o passo. Eu vou dar até o exemplo do produto de férias que eu vendia. O cliente já gastava 30 mil para viajar. Nos mesmos hotéis ia gastar por ano 3.500. Ia economizar, Yuri, 27 mil reais. Por ano, claramente, a gente mostrou para ele os melhores hotéis de uma solução de economia de férias é bizarra. Ele falou que ia comprar, aí no dia seguinte ele encontra qualquer justificativa, até nem é uma boa razão, mas ele não dá espaço, né? Então, às vezes nem é racional, às vezes ele racionaliza, mas às vezes é irracional, assim, cliente que está rasgando dinheiro na tua frente. Exato. Pela segurança, pela inércia, simplesmente inércia, né? E então é muito importante pegar o pagamento, mas muito closer se sente nervoso com isso, tá? Eu vou abrir outro arquivo aqui. Esse eu infelizmente não posso compartilhar, a não ser que a gente bata. Enquanto você está abrindo o arquivo, deixa eu dar um insight aqui, uma dica. Não, esse não vai abrir não. Tu abriu? Tá, tu vai abrir, mas não vai compartilhar, não. Esse aqui eu Mas deixa eu trazer aqui uma mentalidade, deixa eu trazer um macete aqui. Porque às vezes na hora do fechamento a gente tem uns impeditivos, tá? Principalmente que ticket alto. Se você está vendendo um produto ticket alto, às vezes chega no final do fechamento que a gente tenta passar o cartão muitas vezes e o cartão trava. Principalmente se for à noite. Né? Às vezes na qual, vai passar um ticket 15, 10... Às vezes a pessoa nunca comprou pela plataforma, o cartão bloqueia, trava. Pum, travei a venda. E aí o teu cliente sai da sua frente falando, amanhã eu passo o cartão. Só que na maioria das vezes, cara, ele vai sumir. Aconteceu isso comigo. Entende? Então, o que fazer nessas horas? Quando o cartão trava, o que fazer quando o cliente quando a cliente fala assim, eu preciso mandar só uma mensagem para o meu gestor de tráfego para saber se eu posso passar o cartão ou se vai descontar o tráfego hoje. O que fazer quando isso acontece? Porque às vezes o cliente está intencionado a comprar e algum impedimento acontece. O número de cartão não está com ele. O cartão às vezes não está em acesso dele, às vezes está na bolsa da mulher.
Né? Acontecem ou na bolsa do marido, o cartão tá com o marido, porque às vezes o cartão é compartilhado, às vezes o cartão não passa na hora da compra. Cara, o que que eu faço nessas horas? Né? O que que eu faço é simplesmente falar, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um aperto de mão aqui, digital, um compromisso entre eu e você. Você tá fechado? Você tá comprometido? A gente tá fechado? A pessoa vai falar assim, tô fechado, só preciso resolver o cartão, beleza. Me faz um sinal, então. Me faz um Pix, me dá um sinal. Me dá uma parcela em Pix. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, pô, Vinícius, eu não tenho uma parcela. Beleza, vamos fazer o seguinte, me dá R$ 1.000. Caramba, Vinícius, eu não tenho, eu vou passar tudo no cartão. Cara, quanto você pode me dar? Putz, eu posso te dar R$ 300, R$ 400. Beleza, então faz um Pix pra mim de R$ 400, só pra você me mostrar o compromisso que a gente tá fechado, pra que eu possa segurar o valor pra você. E aí você pega o Pix da pessoa, nem que seja R$ 300, R$ 400. Por quê? A partir do momento que o seu cliente ele deu o sinal, a probabilidade dele voltar atrás na compra depois é menor. Porque olha o que acontece na cabeça do ser humano. Pega essa mentalidade aqui. Ele vira e fala assim, cara, putz, eu vou ter que mandar mensagem pro Vinícius falar que eu quero reembolso, cara. Caramba, velho. Pô, o que o Vinícius vai pensar? O Vinícius vai pensar que eu tô pobre, que eu tô ferrado. O Vinícius vai pensar, caramba, você não gosta. E se ele não quiser mais vender o produto depois? Caramba, pô. Cara, eu vou perder o dinheiro. Cara, vou fazer o seguinte, vou comprar. Ele compra porque ele fica com medo, muitas vezes, de mandar uma mensagem para você pedir os R$ 400 de novo. Ou seja, ao menos um compromisso, um comprometimento ali que seu cliente você pega. Então, se por acaso você estiver num processo de venda que acontecer isso, porque isso é normal acontecer e acontece de fato, aconteceu com o Vinícius. Aconteceu contigo agora. O cartão do cliente não passou, tu pegou um sinal, um Pix de R$ 1.000, um sinal. Em última opção, tá? Em última gente? opção, porque não passou o cartão e tal. Ela falou, tem que desbloquear o cartão. Beleza, faz um Pix aqui de R$ 1.000 e amanhã a gente vai passar o resto. Pronto, isso é importante, mas em último caso você pegar esse valor, Yuri, porque o processo de inércia da pessoa é o seguinte: eu não comprei, a minha inércia é não comprar. Eu comprei, a minha inércia está no ponto de voltar para trás. Então eu comprei, eu já estou aqui. Uhum. Então a gente joga o ser humano contra a inércia dele. Mas o que a gente recomenda? Não, isso em último caso, porque o que é mais interessante é você pegar o dinheiro inteiro parcelado, mas se não der isso, você pega o... Aí você vai negociando com o cliente ali, vai sentindo e vendo o que dá para ser feito. Por exemplo, a venda que eu fiz agora, né? Olha só, legal, exemplos que aconteceram hoje. Pix ficou a 4 mil. A cliente falou para mim assim, Yuri, eu só preciso ver como... Ela é uma cliente que mora na Europa e falou, eu só preciso ver com a Joana, que é minha sócia. Falei até o nome dela. Com a minha sócia, e tava as duas na call. Eu só preciso combinar com a Joana se a gente vai pagar com a conta do Brasil ou se a gente vai pagar aqui com a conta com cartão europeu. Tá? Eu só preciso combinar isso com ela. A gente só precisa fazer uma reunião e botar. Eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte então? Me faz um Pix. Me faz um Pix. Aí antes de quebrar a objeção dela, porque ela ia falar, eu vou pagar tudo no cartão, eu falei, me faz um Pix. Depois, quando você for passar o cartão, se você quiser passar o valor completo, eu te devolvo os R$ 4.000 e você passa o cartão completo aí. Exatamente. Aí ela virou e falou assim, não, Yuri, tá beleza, vou fazer o Pix pra você. E aí ela foi e fez o Pix de uma parcela pra mim. Mas ela não saiu da call sem fazer nada. Entendeu? Exatamente. Então, esse é que é o lance. Então, e última opção, porque às vezes o cliente vai precisar conversar com alguém, o cliente vai precisar de ligar pro cartão para falar, olha, eu vou fazer a compra, ver o financeiro e tal. Então, ao menos ali um Pix, total, você tem que pegar. Mas você sempre começa tentando pegar o máximo de valor, né? Sempre. Isso é importante. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é o rito do fechamento. A gente já passou quebra de objeção passo a passo, um arquivo completo. A gente passou os 5 passos de um fechamento. Não vai soltar não, né? Não vou soltar, não vou apresentar aqui. Os 5 passos do fechamento. A gente passou sobre o que é a venda de alta performance, que você deve ter como objetivo pegar o pagamento final, e você constrói essa venda, e a gente vai passar a quarta sacada hoje, que é o rito do fechamento. O que é o rito do fechamento, Yuri? O cliente fala sim, e até ele pagar existe um caminho a se percorrer. Uhum. Tem muito closer, cara, que recebe muito sim, mas converter o sim para o pagamento peca demais e dói demais, porque ele teve o sim e depois o sim esvaeceu. Né? É ruim demais. Eu hoje converto 100% de sim para pagamento. Existe um processo para fazer isso, tá? E é um processo também emocional, por isso que eu chamo de rito de fechamento, é como se fosse um rito.
Se ignorar o rito, você vai se lascar. Você tem que seguir esse rito. Como é que é esse rito aqui? Primeiro o cliente confirma. Então vamos fazer assim. Você fala, João, tá fechado se a gente fizer assim? Você prefere pagar no Pix ou no cartão? Ele fala, pô, no Pix. Ou seja, ele deu a confirmação que aceitou a venda. Aí você ainda não comemora, você vem pro rito aqui, né? Ele fala assim, sim, vamos fazer assim. E o que eu faço, né? Eu falo, ó, perfeito, João, vou abrir aqui meu painel para fazer o link. E o que eu faço em geral é abrir o intranet de fazer o link, ou pegar lá a planilha com o link na frente dele, com compartilhamento de tela. Né? Enquanto eu estou pegando esse link, fazendo esse link, eu falo de coisas pessoais com o cliente, ou seja, eu despressurizo aquele momento de pagamento, eu tento tornar natural. Sabe a pessoa quando ela vai comprar alguma coisa numa loja e depois o vendedor está levando ela para o caixa e está conversando com ela qualquer coisa e ela está naturalmente no pagar? Exatamente esse cenário que você tem que criar. Então, se ela falou sim, o lógico é que ela faça o pagamento. Muito vendedor fica nervoso e não trata esse processo com naturalidade. Uma maneira que eu faço é conversar, às vezes, do cliente com algo que não tem nada a ver com o negócio. Falar, pô, vi que você tem filho, como é que é cuidar de filho de 7 anos? Pô, vi que você vai para a Europa, vi que você já foi para Amsterdã, como é que é lá? Conversar de coisas da vida, né? Só tem que tomar o cuidado com uma coisa aí, que é importante. Se você viu que, por exemplo, a pessoa ela é muito agitada, tu percebeu que ela tem um nívelzinho de TDAH ali, nessa hora é importante você tomar cuidado para não ficar falando... Muito rápido, né? Não ficar falando e ela não saber onde prestar atenção, e aí digita errado o número, e aí bloqueia o cartão. Então, só esse ponto aí que é importante você tomar cuidado. Não é pra ficar falando igual uma matraca, não, né? A pessoa tentando passar cartão e a pessoa... Exatamente. Vai falando de maneira calma, tranquilo. Fechamento, você tem que falar sempre de maneira calma e tranquilo. E aí você fala, pronto, João, aqui fiz o link e enviei para você pelo WhatsApp. João, vê se chegou. Ou seja, tu pede pro João ver se chegou. E aí ele fala, às vezes, dá uma de um sem braço, né? Perfeito, vou ver. Ou seja, ele quer fugir de pagar. Presta atenção. E aí o closer pergunta o quê de novo? Chegou? Dá uma de um sem braço junto com ele. É um rito. Cada um se dando de um sem braço. Todo mundo dando de maluco, né? Eu dou uma de maluco. Aí o cliente fala assim. E aí o closer sabe o que ele faz? Você pode fazer agora? E fala com naturalidade, e a maior naturalidade e firmeza do mundo. Isso você pode fazer agora. Boa. E aí acontecem várias coisas, entre elas o cliente aí se toca que ele está comprando. Só que ele já está tão certo já está tão dentro da areia movediça que não tem mais retorno se você for um bom closer, né? Ele pensa assim, nossa, eu vou voltar atrás agora, já fiz tanta confirmação, já falei que vou comprar, e minha palavra, e o que ele vai pensar, o que ele vai achar. Ele tá amarrado. Tá amarrado emocionalmente. E a gente sabe disso, mas o closer experiente, e aí ele que sabe o que ele faz, ele começa a perguntar. Ele não pergunta, ele não gera objeção, ele começa a fazer pergunta. O que eu faço? Eu só respondo a pergunta dele de maneira objetiva. E depois que eu termino de responder a pergunta, de maneira clara, tranquila, eu falo, mais alguma dúvida, João? Eu não vou pressionar ele, mais alguma dúvida? Aí ele não. E aí muitas vezes ele até pergunta, Yuri, mas é para fazer agora? O que eu falo? Sim, é para fazer agora. Às vezes até abre um sorriso. Calmo. Né? Calmo. Pleno. Cara, é muito louco, né, cara? É muito louco. O cliente se toca e aí ele fala, cara, ele vai e faz. Sabe por quê, cara? Ele fica sem saída, ele fica, cara, a minha única saída é fazer, né? E é engraçado que quando a gente tá vendendo... é engraçado que quando a gente tá vendendo na nossa mentoria, né, que é uma mentoria comercial, né, a Full Sales, a pessoa, às vezes, ali, ela vira e fala assim, você vai me ensinar a fazer isso, né? Hoje mesmo! Hoje eu tava vendendo pra cliente, aí eu... Fulano, então tá... sei que lá, e ela tem que conversar, eu falei, beleza, não tem problema, vocês podem conversar à vontade, então vamos fazer o seguinte, como a gente tá fechado, já estamos ok, estamos confirmados, ok, então beleza, então vamos fazer um aperto de mão só e você faz um pix, sinal, aí ela olhou pra câmera, deu uma risadinha assim, vocês vão me ensinar a fazer isso, né? Você vai me ensinar, eu falei, com certeza, eu vou te ensinar a fazer isso. Então é exatamente essa pegada, sabe, de você pegar o cliente ali e você não deixar ele sair da sua frente, né? De você amarrar ele emocionalmente, porque a hora que você mais tem que amarrar a pessoa emocionalmente, e tem que ter muito ponto de atenção, é fechamento, irmão.
Exatamente. Um detalhe, porque como eu falei, né? Hoje a gente estava numa call, ontem, né? Ontem, a gente estava numa call e eu falei, venda de alto valor é detalhe. Detalhe, Porque a venda de alto valor, ela não aceita erro. A venda de baixo valor aceita um erro ou outro. Mas quando você Sim. está lidando com Sim. produtos de 90, de 100, 35, 40, cara, ela não aceita erro. Não aceita despreparo. Não aceita despreparo, não aceita erro, porque às vezes o teu erro é uma objeção que tu cria na mente do teu cliente. E aí você tem que quebrar todas as objeções que ele tinha e mais a que tu criou. Exatamente. E aí teu cliente fica lá, e você perdeu a venda por causa de um detalhe. Por isso que todo o processo de vendas, ô Vinícius, que eu entro, quando eu termino a venda, olha isso aqui que eu faço. Quando eu termino a venda que eu não ganhei a venda, a primeira pergunta que eu me faço é, cara, por que eu não ganhei essa venda? Exatamente. Onde eu errei? Exatamente. Onde foi a minha falha? Exatamente. Exatamente. Onde foi minha falha aqui? Quando eu ganho a venda, eu celebro e eu olho onde eu poderia ter perdido a venda. Exatamente. Então o aprendizado ele vem tanto quando eu fecho, tanto quando eu ganho. Uhum. Onde eu errei? Onde foi o processo que eu perdi? Onde eu poderia ter melhorado? Porque é o ajuste. Porque o detalhe, ele é ajustado quando você tem uma percepção e você é humilde de reconhecer que você errou. Independente se você vendeu ou não. Sou foda, vendi, tá, mas onde tu errou? Onde você poderia ter cagado tudo? Porque, cara, a gente erra. Por mais que nós tenhamos todo o conhecimento do mundo sobre vendas e a gente é bom no que faz, putz, às vezes eu falo uma paradinha no processo que eu penso assim, putz, eu falei besteira agora. Por isso que às vezes é bom falar calmo, até para você ir pensando no que você vai falar. Porque às vezes você pensa, você vai falar e você, inclusive experiente, já aborta. Ele já vai falar uma palavra e ia terminar outra e desvia para outra sentença. Então não é para você, aí ele ia falar não é para você fazer isso, ele fala não é para você deixar de ver tal coisa. Ele desvia porque ele sabe que aquilo vai prejudicar ele. E sim, parece cruel. E o que a gente quer falar para quem está contratando closer? Cara, se você não quer um tirador de pedido, que é aquele cara que só vende para quem está 100% certo, você tem que ter um profissional muito preparado. E às vezes vale a pena até investir nele, comprar curso para ele, comprar EAD para ele. Vale muito a pena, às vezes, você entender do processo para passar para ele. E não tem caminho fácil. Eu vou contratar um vendedor, as coisas vão acontecer em geral. Na maioria dos casos não vão, porque é um nível de preparo, é um nível de presença mental que para você fazer uma venda de alta performance que você tem que ter um profissional muito gabaritado e muito bem treinado. E aqui tá escrito, cara, mas de jeito nenhum deixe fazer o pagamento depois da reunião e no dia seguinte, porque isso acontece muito. O closer, cara, ele falou que ia fazer. Eu vou deixar ali porque a venda tá feita. Mas ele perde a venda aí, porque acontece aquilo que a gente já falou. O cliente racionaliza 1000 coisas e volta atrás depois. Exatamente. E aí é a hora que você perde venda. Né? Então, cara, inclusive fazer o mexer aqui, né, Vinícius? Você que está precisando, por exemplo, a gente falou de investir no teu close, investir no teu SDR, investir no teu time, né? Ter um EAD, a gente da Full Sales, a gente treina o time da pessoa pela pessoa. A gente entra uma vez no mês treinando o time e também tem os EADs, né? Sim. EAD de Closer, EAD de Hunter, EAD de SDR e EAD de Social Selling que vai ser gravado. Ou seja, a gente tem todo o treinamento que você consegue pegar. Então, por exemplo, formação Closer Águia, Master Sales Script, Raio-X da Personalidade, Hunter 10X. EAD então, também, a pessoa ganha um arsenal de treinamentos. Então, todo mentorado nosso, olha que legal, tem uma plataforma exclusiva para o time. Para o time, Então, esse aqui é o acesso ao teu time. Libera o acesso para o teu time. Tem a plataforma exclusiva para quem é da mentoria, que tem todo as trilhas de estruturação de pré-vendas, ofertas e funis high ticket, RH comercial, business intelligence, performance commercial. Tem todo e tem uma plataforma exclusiva que é do time. Olha, isso aqui é pro teu time. Dá para eles e exatamente, deixa eles porque uma venda a mais, lá. 2 vendas a mais que o time faz, cara, é o sucesso do teu negócio e faz toda a diferença. Então não adianta o dono só saber, a equipe tem que saber. Claro, às vezes você, dono, você tem que aprender para passar pro time, mas a gente, nesse processo de aceleração, a gente ensina o dono e a gente ensina em paralelo o time. Né? O time ele não pega uma informação com o telefone sem fio. Então não é o dono que aprende para passar para o time, é o time aprendendo junto. Por isso que a gente
até mudou o nome para aceleração, né, Yuri? A gente é muito mais do que passar conhecimento, mas é uma aceleração. Bom, então, Yuri, cara, creio que Acho que foi, né? o pessoal que tá com a gente teve muito valor de hoje. Eu quero fazer um convite a você para a próxima live, para o próximo podcast comercial Faixa Preta, você tá aqui com a gente. E você também compartilhar com pessoas que podem ter esse conteúdo como guia para fazer diferença nos seus negócios. Então, conto com você e com quem você achar que esse conteúdo seja relevante, tá? Então, um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau. Valeu!